Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá, queridos. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos molhar mais um pouco esses momentos com a presença do Senhor, através da oração. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, precisamos, Senhor, da Tua unção, do Teu toque, para que possamos transmitir a Tua palavra como o Senhor deseja que assim seja. E precisamos do Teu toque para que a nossa mente seja aberta e possamos compreender a Tua palavra. Que nossas mãos sejam lavadas agora. Se houver alguma coisa em nós que atrapalhe essa ligação contigo, limpa-nos pelo poder do sangue de Jesus, lava nossas mãos. Amém. Para que possamos receber o pão do céu e nos alimentarmos da Tua palavra a partir destes momentos. Toma-nos em Tuas mãos, conceda-nos a presença do Teu Espírito, nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, meus queridos, o capítulo 3 do livro Caminho a Cristo, ele tem um título que eu me apaixonei recentemente. É um título muito simples, mas que fala muita coisa para o povo de Deus: mudança de rumo. É quando chegamos no momento da nossa conversão, é quando acontece o milagre da transformação. E eu vou usar uma outra expressão, o milagre da crença. É quando a gente crê que tudo acontece. E a gente vai ver um pouco disso hoje, porque Ellen White, cheia do Espírito Santo, ao escrever aquele livro maravilhoso, deu para nós alguns insights de como funciona o processo da salvação e de como Deus atua para a mudança e regeneração do ser humano. E é impressionante falar sobre isso, porque a primeira coisa que é abordada no capítulo é o arrependimento genuíno, não um arrependimento focado em nós mesmos, mas um arrependimento que foca na pessoa do Senhor Jesus. Eu queria que a gente, para começar, já deixasse a Bíblia aberta aí em Atos capítulo 2, verso 37. Tá certo? Atos capítulo 2, verso 37. O capítulo, ele enfatiza muito o arrependimento genuíno, a justificação pela fé e a mudança de rumo. Então, primeiro a justificação, depois a mudança de rumo. Parece que tudo isso vem junto, num só pacote, né? E a gente vai descobrir agora, através da inspiração de Ellen White, como é que isso se processa. Ainda ontem, queridos, uma pessoa que me segue no meu canal escreveu para mim lá, na caixa de chat, escreveu para mim o seguinte: pastor, porque eu tinha postado um vídeo falando da justificação pela fé e de como Deus opera para a nossa obediência, para a nossa salvação. Como é completo o procedimento, como é completa a providência de Deus para a nossa salvação. E aí alguém me escreveu perguntando assim: pastor, e como é que funciona quando a gente peca voluntariamente? O que é que acontece quando isso ocorre? Ainda há esperança? E quando essa pessoa me perguntou, eu disse assim: olha, me escreve lá no direct, porque eu vou te responder com áudio. Porque é um assunto, irmãos, que normalmente demanda certa atenção e certo cuidado quando a gente vai falar. Porque quando a gente fala de graça, a gente não pode descambar para a graça barata, aquela que não envolve obediência, e a gente não pode descambar para a salvação pelas obras, dizendo que a graça exige completa e perfeita obediência. Há uma intermediação aí, há um centro da vontade de Deus onde nós devemos permanecer, e a palavra de Deus, o Espírito de Profecia, nos dá muita luz a esse respeito. Porém, é necessário que a gente tenha tempo para refletir e meditar naquilo que Deus nos diz. Muito bem, queridos. Lá em Atos, capítulo 2, verso 37, está escrito assim. Acompanhem a leitura aí comigo. Atos, capítulo 2, e o verso 37. Diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Que faremos? E a resposta de Pedro no verso 38 foi a seguinte: arrependei-vos. E eu quero parar aqui. Arrependei-vos, a gente não precisa ler o restante. Qual era o contexto aqui desse texto apresentado por Ellen White no capítulo 3 do Caminho a Cristo? O contexto aqui, queridos,
Era Pedro discorrendo o evangelho de ponta a ponta, falando de Jesus como ele foi morto e massacrado pelo seu próprio povo, e dizendo assim: se vocês não acreditarem, não reconhecerem que Jesus é o Filho de Deus, não há salvação, não há como encontrar esperança fora deste nome do Senhor Jesus. E aí a multidão, né, muito tocada, muito envolvida com aquelas palavras cheias do Espírito Santo de Pedro, eles assumiram uma postura de reação ao que estavam ouvindo. E a reação imediata do povo foi: senhores, o que faremos? E eu quero chamar a atenção de vocês para um outro momento lá atrás, quando Israel também foi questionado por Moisés. A sua postura diante das operações de Deus no deserto e como Deus agiu e tudo que a forma como Deus amou o seu povo. Só que agora Moisés, depois que apresenta tudo que foi feito e como o povo estava sendo injusto diante de Deus, aí o povo também tem o seu coração compungido e responde a Moisés da seguinte forma, retorna a Moisés da seguinte forma, dizendo: fala, porque tudo que o Senhor disser, nós faremos. Observem essa similaridade, essa semelhança desses dois eventos, né? O povo sendo encostado na parede, as pessoas percebendo que havia um pecado contra Deus, lá com Pedro, porque não haviam crido, e agora com Moisés, porque não haviam reconhecido em Deus a sua proteção e a sua misericórdia. E aí o que é que eles respondem? Eles dizem: tudo que o Senhor disser a partir de agora, faremos. Aí acontece um problema, queridos, um problema que às vezes a gente passa batido e não se apercebe. Quando a salvação nos é apresentada e quando o amor de Deus nos é apresentado, nós temos uma tendência quase que imediata de perguntar o que devemos fazer a partir de agora. E essa é uma tendência natural, porque normalmente o homem crê que pode devolver para Deus a sua benignidade e o seu amor, a sua misericórdia. Ora, Deus agiu com misericórdia comigo, agiu com amor, e agora eu vou devolver para ele com a minha obediência. E algumas pessoas acabam acreditando que a sua obediência seja a forma de comprar o favor divino, ou de agradar a Deus, de apaziguar a ira de Deus, a tristeza que Deus está sentindo por causa da apostasia, por causa da indiferença do povo. Então eles começam a acreditar que se fizerem alguma coisa vai resolver. E aqui se manifesta muito claramente a tentativa de um povo, na época de Moisés e agora na época de Jesus, de salvar-se pelas próprias obras. Que coisa interessante, não, irmãos? E as palavras de Pedro foi: arrependam-se. Mas como é que a gente se arrepende genuinamente? Como é que esse arrependimento pode ser agradável a Deus? Ellen White comenta aqui, no Caminho a Cristo, exatamente nesse capítulo que nós estamos estudando. Ellen White comenta assim, ela diz que o arrependimento, ele não deve ser motivado pelo sofrimento que ele nos acarreta. O arrependimento não deve ser motivado pelas dores que sofremos por conta de termos sido condescendentes com ele, com o pecado, melhor dizendo. O arrependimento, ele deve vir em resultado de uma consciência do amor de Deus, da sua misericórdia e da nossa malignidade, da grandiosidade do nosso pecado. Eu lembro que quando eu estava no teológico, o pastor Luiz Nunes, saudoso Luiz Nunes, que já dormiu no Senhor e aguarda a manhã da ressurreição, eu lembro que o pastor Luiz Nunes, ele apresentou para a gente 10 palavras no grego para uma palavra que nós conhecemos, pecado. E ele apresentou essas 10 palavras de uma forma tão abrangente, mas tão abrangente, que nós olhamos assim uns para os outros e dissemos: não tem jeito de se livrar do pecado, porque nós pecamos porque não conhecemos tudo que deveríamos conhecer, nós pecamos porque temos o pecado original dentro do nosso coração, nós pecamos até porque exigimos que as pessoas sejam aquilo que nós mesmos não somos, e aquele outro pecado que eu lembro agora, o pecado que ele trabalhou muito na sala, chamado parabasis, é uma outra forma de se referir à palavra pecado. E essa palavra significa, sabe o que, irmãos? Proibir aos outros aquilo que Deus não proibiu. Até nessa postura que a gente tem muitas vezes, isso aí é errado, sem saber se realmente é errado, até isso é pecado, e Deus diz que
o pecado está na nossa carne desde o momento que nós nascemos. Nós nascemos inclinados para o pecado. Não tem jeito como se livrar dele. Não tem jeito de se livrar. Só quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens dos céus e não abrir e fechar de olhos, tão rápido que a gente nem perceba, seremos revestidos de incorruptibilidade. Então, o arrependimento não pode ser em função de um sofrimento que o pecado acarreta, ou o medo da perdição. Para não me perder, eu preciso agora fazer alguma coisa. Que faremos, irmãos? Disseram eles. E para Moisés disseram, tudo que o Senhor disser agora faremos. Todos queriam fazer alguma coisa para compensar o tempo perdido, todos queriam fazer alguma coisa para terem a convicção, a certeza da salvação, mas tinha alguma coisa que eles precisavam entender. Deus sofre com os nossos pecados. Nós precisamos entender a malignidade do pecado. Precisamos entender o quanto ele é terrível aos olhos de Deus e o quanto ele é nocivo para nós também. Nocivo. Arrependam-se. Arrependam-se, dizia Pedro. Lá no livro de Isaías, o Senhor teve um momento que eu vou, para a gente entender no nosso plano humano, né? Será que Deus pode ter crise existencial? É quase impossível que alguém admita que Deus tenha uma crise existencial. Mas nessa relação com o seu povo, era uma relação tão estressante, mas tão estressante, que mesmo que você não acredite que Deus possa ter uma crise existencial, olha o que Deus diz a respeito da postura dura do povo de Deus, de simplesmente se reunir para adorar, para orar nas assembleias solenes, mas não estarem ali com interesse de coração, genuinamente arrependidos por seus pecados e com desejo de serem transformados. Deus diz assim lá em Isaías, eu estou cansado de sofrer as vossas assembleias solenes. Eu estou cansado de ver vocês reunidos, adorando, sabe, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, disse o Senhor Deus ao seu profeta. Esse povo está me honrando com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E sabe, queridos, Ellen White, ela enfatiza muito essa questão do arrependimento, do verdadeiro arrependimento. Nós precisamos sofrer por causa do pecado, ficar tristes por causa do que fizemos com Deus e por causa do sofrimento que acarretamos para nós, para a nossa família, para os que estão ao nosso redor e principalmente para Deus. Porque através da sua palavra a gente descobre que o coração de Deus sofre por causa do nosso pecado e o nosso arrependimento precisa ser genuíno. Mas Deus não exige de nós apenas arrependimento genuíno. Deus exige de nós, queridos, muitas outras coisas. E vejam como a carga fica pesada. Vejam como a carga fica pesada. O que é exigido da gente? A ordem é: arrependam-se, convertam-se ao Senhor, reconheçam a malignidade do pecado, deixem de fazer o mal, não cedam à tentação, amem a Deus acima de tudo, amem o próximo, guardem os mandamentos, libertem-se do orgulho. Olha quanta coisa nos é exigida. E vocês lembram de um encontro de Jesus com o jovem rico? O jovem rico tinha justamente essa insegurança da salvação, não sabia se estava salvo. Ele precisava dessa segurança. E ele disse para Jesus assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E qual foi a resposta de Jesus? Olha o grau da exigência. Guarda os mandamentos, são 10 que estão ali. E Jesus se referiu à lei moral, porque ele começou a citar a lei moral. Não cobiçarás, não furtarás. Já ia Jesus dizendo, mandamento por mandamento. Aí o jovem rico disse o quê? Eu já conheço tudo isso e eu já faço isso desde a minha meninice, desde pequeno eu já guardo os mandamentos. Aí Jesus então responde: somente uma coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, depois você vem e me segue. Aí a Bíblia diz, como vocês sabem, que o jovem rico retirou-se triste. Porque parece que o jovem rico queria a salvação, o jovem rico queria a segurança da salvação, mas ele não estava disposto a vivenciar o genuíno arrependimento, o abandono do amor às riquezas e trocar esse amor às riquezas pelo amor a Deus. E ele foi testado naquele momento. Jesus então deixou claro que ele precisava caminhar ao seu lado.
E ele disse, olha, deixa tudo que tem, vem e segue. Não era só entregar aos pobres para ser salvo. A questão ali não era agir de uma certa forma para receber a salvação. Jesus mostrou ali que a obediência era apenas um detalhe que não tinha valor nenhum se a pessoa não estivesse disposta a deixar tudo por ele. Então, qual é a evidência da salvação? Qual é a evidência de que nós estamos genuinamente convertidos e arrependidos dos nossos pecados? É quando tudo fica para trás e quando o arrependimento toma conta da gente de uma tal forma que deixamos tudo para seguir ao Senhor Jesus. Abrimos mão de nós mesmos, estamos numa luta, iniciamos uma guerra para vencermos nosso próprio caráter e sermos inteiramente do Senhor Jesus. Ele queria do jovem rico essa entrega total. Não era somente guardar os mandamentos. Ele deixou claro que guardar os mandamentos não ia salvá-lo. Ele precisava dessa experiência diária com Jesus. Ele precisava caminhar com Jesus. E ele recebeu esse convite. Mas ele não foi forte o suficiente, porque para atender esse convite, olha só, não esquece isso, era necessário abrir mão de tudo. Tem uma música que diz assim, eu quero te seguir e ficar em tua presença, até que nada mais importe. Uma música de Paulo César Baruch. Até que nada mais importe. Todas as vezes que eu escuto essa música, eu me sinto inspirado. Eu sinto no meu coração o desejo de viver cada dia mais para o Senhor, de entregar para Ele cada dia mais um pouco de mim, e não para conquistar nada das mãos de Deus, mas simplesmente por amor e por sua misericórdia, porque Ele me tirou de um lodaçal de lama. Eu estava perdido e fui achado. E da mesma forma que Deus se refere ao filho pródigo, por conta do que aconteceu em sua vida, Deus fez comigo também. Vocês conhecem o meu testemunho. Hoje nós não vamos poder dar o testemunho, porque nós temos muita coisa boa aqui para estudar, mas vocês sabem que eu estava mergulhado no lodaçal do pecado, estava mergulhado na lama, perdido, completamente na escuridão, sem conseguir mais enxergar ao Senhor Jesus. E eu fui achado. E assim como na parábola do filho pródigo ele falou, eu tomei posse daquele texto, trouxe para a minha vida e hoje ele é o lema da minha vida. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O genuíno arrependimento no qual Ellen White coloca toda a sua atenção e tenta nos ensinar é justamente um arrependimento que nos tira da vida de trevas e nos dá um novo caminho, um novo rumo. Estávamos perdidos, somos achados. Mortos e passamos a viver. Mortos, como diz a Bíblia, em que sentido? Nos vossos delitos e pecados. Mas agora livres, libertos, perdoados, através do genuíno arrependimento, aí agora sim nós temos condição de viver um novo rumo, uma nova trajetória, uma nova vida. Porque é necessário que nasçamos de novo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu li há pouco tempo aqui, uma série de exigências da parte de Deus. Arrependimento, confissão de pecado, amar ao próximo, guardar os mandamentos, libertar-se do orgulho. É importante guardar os mandamentos? Claro, no encontro com o jovem rico foi isso que Jesus já disse logo de cara para ele. Você tem que guardar os mandamentos. Só que Jesus estava dizendo que aquilo ali não significava nada se não fosse fruto de um relacionamento com ele. Vem andar comigo, deixa tudo, abandona tudo e vem viver na minha presença. Se a obediência não for fruto de um coração cheio de amor, se o arrependimento não for fruto de um coração machucado e doído porque causamos uma ferida nas mãos e nos pés do nosso Salvador, então não tem nenhum sentido o nosso arrependimento. Ele está corrompido por nossos propósitos não santificados. Muito bem, queridos. Como é então que a gente pode arrepender-se genuinamente? Como é que a gente pode reconhecer a malignidade do pecado? Porque o pecado às vezes se torna tão comum aos nossos olhos, ele está tão corriqueiro diante dos nossos olhos, que a gente começa a olhar para o pecado como se tivesse nenhuma importância, e relativizamos tudo, isso é relativo, isso é relativo, isso é relativo, isso depende, e nós esquecemos de viver com base no assim diz o Senhor. Meus queridos, a exigência é gigantesca, mas a providência é maior. Amém? Se você quiser escrever aí, escreve, porque isso veio do Espírito agora. Não escrevi isso aqui para falar, não. Não escrevi isso aqui para falar. A exigência é gigantesca,
mas a providência é maior. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês vão entender até o final dessa mensagem que Deus nos exige muito, Ele quer muito da gente, mas Ele providencia tudo. Ele já fez tudo para que o seu objetivo para nós, os seus planos para nós, se realizem cabalmente. Se realizem verdadeiramente. Ele já proveu tudo. Meus queridos irmãos, todo pecado é terrível aos olhos de Deus. Mas há um pecado que atrapalha tudo. Meus queridos irmãos, há um pecado que complica a nossa vida, que é o pecado do orgulho, e que Ellen White aborda no capítulo 3 também, do livro Caminho a Cristo. O orgulho, meus irmãos. Sabe por que o orgulho é tão terrível? Porque ele bloqueia a nossa consciência para reconhecermos o pecado. Sabe, o orgulho diz assim, eu não sou tão pecador quanto a maioria das pessoas imaginam. Eu não sou tão terrível assim como aquele irmão que, determinado dia, agiu dessa forma, assim, assim, assado. E aquele pastor que é pastor e caiu daquela forma. Eu não sou tão pecador quanto ele. O orgulho faz com que a gente tire os olhos de nós mesmos e passemos a olhar para o outro, para o erro do outro, para o pecado do outro. E parece que a gente usa o outro como uma escada para o céu. Mas essa escada é rolante, e é contrária. À medida que você vai pisando, ela vai descendo. Você vai pisando, ela vai descendo. Você já subiu numa escada rolante contrária? É assim que acontece quando a gente começa a olhar para os erros dos outros para tentar se sentir em paz, para ver um pecador maior do que a gente. Porque, queridos, somos pecadores e ponto final. A Bíblia diz, o Senhor nos encerrou na desobediência para manifestar a sua glória, a sua misericórdia. Então, ele encerrou todos na desobediência, acabou. E sabe quando a gente levanta a voz para falar de um outro pecador? Sabe, imagine essa cena, olha só, imagine uma cena assim. Você está na fila do SUS, você está esperando para ser atendido. E você tem lepra. Você está cheio de lepra no corpo, que agora a gente chama de hanseníase. Aí alguém entra naquele setor de leprosos, que alguém vai ser atendido também, no mesmo dia que você. E aí ele senta ao seu lado. Ele tem a mesma doença que você. Aí você olha para ele e diz assim, nossa, ele está cheio de lepra. E muda de lugar, se afasta. É isso que a gente está fazendo quando a gente aponta para os erros dos outros. É isso que a gente faz quando o orgulho toma conta do nosso coração. A gente não consegue olhar para nós mesmos e encarar o pecado com sua malignidade. A gente só olha para os outros para tentar passar um pano quente na nossa consciência. O pecado do outro é maior, então eu me sinto melhor quando alguém peca gravemente. Que coisa terrível, irmãos. Que sentimento mórbido. Deus tenha misericórdia do seu povo. E que o Espírito Santo nos tome de tal forma que caiamos prostrados, conscientes da nossa malignidade, da nossa terrível condição. Para que sonhemos, desejemos, busquemos, ansiemos a graça salvadora do Senhor que regenera, que transforma a alma. Deus tenha compaixão. Deus tenha misericórdia. Precisamos passar por esse processo de conscientização, de reconhecimento do pecado e sua malignidade. E o orgulho precisa ser afastado. Mas percebem, à medida que eu vou passando, a exigência vai aumentando, percebe? O orgulho precisa ser vencido. Vai piorando as coisas. Lembra de um momento que Jesus começou a falar e dizer assim, não, vocês só não pecam quando se deitam com a mulher do próximo, não. Se vocês simplesmente desejarem em pensamento, vocês já pecaram, já adulteraram. Sabe o irmão que você pensa assim, se eu pudesse eu matava? Você não peca se você matar. Se você odiar o irmão, você já está pecando. Se você o matar, você peca. E se você o odiar, você já está cometendo homicídio. E esse discurso de Jesus foi tão duro que as pessoas começaram a se afastar. E elas diziam, dura coisa está dizendo o Senhor. Está complicado a salvação aqui. Não tem jeito para a gente não, porque a exigência é muito alta. E percebem, à medida que a gente vai falando aqui, a exigência vai aumentando. Mas não esqueçam daquela frase. Me ajudem até a lembrar aí quem anotou. Porque eu disse o quê? Alguém anotou aí? Porque ela veio tão de súbito. A exigência é
Gigantesca. Gigantesca, mas a Mas a providência é maior. É maior. Glória a Deus. Glória a Deus. A exigência é gigantesca, mas a providência é maior. Precisamos passar por essa conscientização. O grau de exigência vai aumentando. À medida que eu vou falando aqui, você vai percebendo, meu Deus, é muita coisa. O orgulho precisa ser vencido, eu preciso me arrepender dos meus pecados genuinamente, eu preciso guardar os mandamentos, eu preciso. E é por isso que o povo se desesperava e dizia, que faremos? Quando é que inicia-se essa transformação, querido irmão, querida irmã? Quando é que inicia-se essa transformação na vida do crente? Essa genuína transformação que nos habilita e nos capacita de atendermos a essa exigência de Deus. Eu achei interessante que Ellen White, no capítulo, comentou que Paulo, ele tinha no início uma consciência de que ele era guardador perfeito da lei de Deus, obediência perfeita à lei de Deus, e ele declarou no início do seu ministério. Aí ela diz que à medida que ele encontrou-se com a espiritualidade da lei, aí ele percebeu que a nova aliança que ele mesmo tanto fala, não se tratava da lei escrita em pedras, aquela que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, não se tratava de uma lei mosaica, se tratava da lei escrita no coração. E a lei escrita no coração é mais complicado, porque no coração a lei vem de dentro para fora, não de fora para dentro. E é aqui no coração que a gente decide obedecer. É aqui dentro do nosso coração que a gente recebe de Deus o poder para obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Leia, por favor, comigo o que está escrito em Atos, capítulo 19, e o verso 2. Atos, capítulo 19, e o verso 2. Olha só o que está escrito lá. E é aqui onde a gente vai chegar na cereja do bolo da mensagem desta manhã. Esse capítulo é fantástico, capítulo 3 do Caminho a Cristo. Está escrito assim, ó, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Só a primeira parte você precisa ler. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Paulo encontrou alguns discípulos que haviam se convertido. E aí ele fez uma pergunta. Essa pergunta é a chave da nossa meditação de hoje. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Então, quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Nós temos aquela visão maravilhosa de Jesus sendo batizado e o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba. E a gente pega essa imagem e a gente começa a dizer assim, olha, o Espírito Santo desce sobre a gente quando a gente é batizado. Não é assim, queridos. Aquele símbolo, aquela imagem vista por João e por tantos que estavam ali, que testemunharam aquele momento, simplesmente mostrou para nós que no batismo o Espírito Santo se faz presente, o Pai se faz presente e o Filho se faz presente. Mas o momento em que nós recebemos o Espírito Santo não é no momento do batismo. É quando ouvimos a palavra, antes de sermos batizados, e cremos. Viu o que Paulo disse agora? No capítulo 19 de Atos? Ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aí tem aquele diálogo, nós nem sabíamos que existia Espírito Santo. Como é essa história aí? Na concepção de Paulo, Paulo estava querendo deixar claro de que o Espírito Santo é outorgado ao homem quando ele crê. Olha a justificação pela fé agora começando a se montar. Olha Ellen White aqui deixando claro para a gente que é quando o Espírito Santo é concedido ao homem que começa o processo da salvação. Primeiro ele vem, convence o homem do pecado, convence o homem da justiça, convence o homem do juízo. E aí o homem agora toma a decisão de entregar sua vida a Jesus. Então, o batismo já é um resultado da operação prévia anterior do Espírito Santo. É quando a gente crê, quando a gente dá ouvidos. Quando cremos que recebemos o Espírito. E essa é uma chave que eu quero que você carregue como se fosse a tese dessa mensagem, a tese desse capítulo de Ellen White. É quando cremos que recebemos o Espírito Santo. Muito bem, queridos. Ellen White diz que quando o coração cede à influência do Espírito de Deus, a consciência é despertada.
É nesse momento que cremos que o Espírito Santo é outorgado e a nossa consciência é despertada. Aí muda a nossa visão a respeito do pecado, muda a nossa visão a respeito da malignidade do pecado, do quanto ele é terrível, do quanto ele é mau e destrutivo, nocivo. Uma convicção se apodera da alma e o homem passa a sentir um pouco do coração de Deus e a sua repulsa ao pecado. Então, olha só o tamanho das exigências, lembra? Mas a providência é maior. O Espírito Santo vem e aquilo que eu não consigo fazer, que é me sentir mal por causa do meu pecado, aquilo que eu não consigo fazer, que é me arrepender genuinamente, aquilo que eu não consigo fazer, que é crer, o Espírito me concede. O Espírito realiza. O Espírito opera. Então, a exigência é gigantesca, mas a providência é muito maior. Uma convicção se apodera da alma e nós começamos a participar um pouco do coração de Deus. E a repulsa de Deus pelo pecado passa a ser também sentida por cada um de nós. Sentimos repulsa pelo pecado. Olhamos para trás e, como diz a palavra, vós sentireis vergonha quando lembrares do pecado. Quantas coisas trazem vergonha ao seu coração. Quantas coisas te fazem mal quando você lembra. Ah, meu irmão e minha irmã, essa é a hora de você começar a fazer uma autoanálise. Como você se sente a respeito das vezes em que você feriu o coração de Deus? Como você se sente todas as vezes que lembra do seu passado? Ele dói? Ele lhe traz tristeza? Ele lhe faz sofrer? Você pensa nas vezes que Deus olhou para você e os seus olhos marejaram? Você lembra das vezes que o coração de Deus foi ferido porque ele começa a refletir, eu enchi a vida deste meu servo com tanto amor. Eu dei para este meu servo, semei tanta bênção, lhe cerquei de tantas bênçãos, lhe dei vida, saúde, sustento. Por que este meu servo está fazendo isso comigo? Será que não fica diferente a forma como a gente enxerga o pecado quando a gente consegue entrar no templo de Deus pela fé e imaginar os seus olhos marejados, sofridos e doído por causa dos nossos erros? Ah, queridos, que presente que eu recebi ao estudar esse capítulo que vocês me pediram para estudar. Porque eu sinto que, desde quando fui achado por Deus e que Ele me ressuscitou da morte, Ele colocou no meu coração essa dor. Um pouco do coração dele. Isso não veio de mim, isso foi unção do Espírito. E é por isso que nós estamos estudando aqui, descobrindo que quando cremos, recebemos o Espírito. E se recebemos o Espírito, quando cremos, recebemos também a capacitação. Essa providência que é maior do que a exigência. Louvado seja o nome do Senhor. Se é quando cremos que se inicia a justificação pela fé, se é quando cremos que inicia-se a obra do Espírito Santo em nossa vida, então não se preocupa com o tamanho da exigência, porque Deus está provendo agora tudo o que você precisa para iniciar uma vida de obediência e arrependimento genuíno, uma mudança de rumo completa, mudança de vida. E eu gosto sempre de usar essa experiência. Depois que cremos e recebemos o Espírito Santo, somos abraçados pelo Evangelho, nunca mais as pessoas nos reconhecerão como éramos antes. Eu conheço a história de um bandido que se converteu, se transformou em um pastor. E depois de muitos anos, ele voltou até um supermercado para pedir perdão, porque havia roubado e aterrorizado aquele bairro enquanto era bandido. E quando ele pediu perdão ao dono daquele supermercado, o dono do supermercado disse, eu não posso lhe perdoar. Aí ele disse, por que não? E ele disse, porque você não é o homem que estava aqui e que assaltou e aterrorizou esse lugar. Você é um outro homem. Então aquele pastor com certeza deve ter pedido àquele homem, por favor, perdoe aquele homem do passado, porque no presente ele era uma nova criatura. As pessoas não são reconhecidas depois que passam por esse processo. Quando creem, o Espírito toma posse da vida do crente e transforma e muda de tal forma que ele não pode ser mais reconhecido. É como ser atropelado por um caminhão. E depois de ser atropelado por um caminhão,
Você não pode mais chegar diante das pessoas e dizer: oi, tudo bem? Fui atropelado por um caminhão em alta velocidade e eu estou aqui para contar a história. Não, querido. Se você for atropelado por um caminhão em alta velocidade, não sobra nada de você. É assim que o evangelho realiza a sua obra na vida do crente. Quando ele chega para valer, porque ele chega na pessoa do Espírito Santo e transformações são realizadas na vida do crente. E o crente é transformado e essa transformação muda de tal forma a sua imagem que as pessoas não conseguem mais reconhecer o velho homem. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor Jesus. Que providência! Que providência! Obrigado, Senhor, porque agora eu entendo. Porque Jesus disse com tanta ternura: o meu jugo é suave, queridos, e o meu fardo é leve, que a exigência é gigantesca, mas a providência é maior. Eu estou dando para vocês o poder do Espírito para conduzir vocês em obediência. Perdão pelo tempo, queridos, mas eu achei tão importantes essas informações que eu estou carregando até aqui, mas já estamos chegando ao final. Esse é o ponto de partida. É aqui que começa o milagre da transformação, quando cremos e o Espírito Santo se aposta da gente. É aqui que começa tudo. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Se você quiser abrir, pode abrir, mas você sabe que está escrito lá: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É quando a voz do Espírito é ouvida que a oportunidade de mudança, transformação e regeneração acontece. Está escrito lá na carta de Paulo a Tito, dizendo assim: não por obras que tenhamos praticado que nós seremos salvos, mas por causa do lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo vem como promessa de Jesus Cristo para nos lavar e nos regenerar, fazer com que seja possível atendermos às exigências do Senhor, porque em nós mesmos é impossível. Se Jesus não tivesse assumido isso e tomado as providências, não tinha jeito. É por isso que ele bate no peito e diz assim: olhem para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. É por isso que ele bate no peito e diz assim: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Por que, Senhor? Porque eu já tomei toda a providência. Primeiro eu justifiquei você, depois eu vou santificar você e depois eu vou glorificar você. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação se processa assim: somos justificados, regenerados através da santificação e glorificados através da transformação, através do recebimento da incorruptibilidade. Bendito seja o nome do Senhor, queridos. Vá a Ele com sua alma suja, vá a Ele como você está, vá a Ele reconhecendo a terrível condição que você vive, a terrível condição que você está. Eu não sei se eu estou falando a alguém que está como aquela irmã que me escreveu no canal, pecando intencionalmente, está com o coração aflito e angustiado por isso, porque pensou em pecar, planejou e pecou. Esse é um pecado grave. A Bíblia diz que é o pecado que agride diretamente o coração de Deus, quando a gente faz tudo de consciência própria. Mas sabe, queridos, até se você estiver passando por esse processo, mas o seu coração está doído, está machucado, você está sofrendo pelo que fez, o Espírito Santo ainda está agindo em seu coração. E você precisa passar para um novo plano. Que plano é esse? Onde os pecados serão involuntários. Eles estarão lá, porque o justo tropeça. E Deus ergue o justo todas as vezes que ele cai. Mas esses pecados são pecados involuntários. Querem ver uma expressão de pecados involuntários famosa na Bíblia? Vou citar agora, talvez alguns se surpreendam. Mas recentemente eu vi o pastor, que a gente chama esses cabeções da teologia, né? O pastor Paroski fez uma postagem recentemente e disse que os pecados que Paulo se referiu nesse texto que eu vou citar agora para vocês eram pecados involuntários. Por isso ele disse: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E aquilo que não quero fazer, acabo fazendo. Que miserável homem que sou, porque o ser humano é assim. A gente, quando menos espera, é surpreendido pelo pecado. Paulo estava se referindo aos pecados involuntários. Paulo não tinha pecado acariciado, ele não pecava de consciência
de sã consciência. Seus pecados eram involuntários, isso faz parte da vida do crente. Mas essa mudança precisa ocorrer na vida da gente, de tal forma que nós não tenhamos mais parte nenhuma com o pecado. Precisamos dizer para o Senhor, vem vindo, precisamos dizer como o Senhor, vem vindo o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Há algum tempo atrás eu reuni minha família. Estávamos orando na sala, no culto pela manhã. E eu senti o Espírito Santo sobre mim. E eu comecei a orar. Isso depois da morte do meu filho, depois que Esdras dormiu no Senhor. Eu estava com meu filho Gabriel na sala e minha esposa. E nós começamos a orar. As lágrimas surgiram. A dor veio como uma onda gigantesca. Bateu forte. Todos nós choramos muito, abraçados os três. O Espírito Santo me tocou e eu comecei a orar. Eu lembrei do texto de Isaías que diz: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O inimigo pode tentar conduzir você no pecado, destruir a tua vida, fazer você desanimar por conta das perdas, por conta do luto. Ele pode querer te passar uma rasteira, te jogar no chão e dizer: você foi abandonado. Deus não tem nada com você, tua vida está seguindo um rumo aleatório. Você está vivendo através do acaso. O acaso é o teu Deus. As coisas acontecem porque tem que acontecer e você está perdido nesse lodaçal. Aí vem aquelas palavras que a gente até conhece na Bíblia: blasfema contra o teu Deus e morre. O Espírito de Deus me tomou nessa manhã que eu estava reunido com a minha família. E eu comecei a orar como nunca orei antes. E eu esbravejava na oração e dizia para Deus: Senhor, Deus dos exércitos, Senhor, Deus grande e poderoso, todo-poderoso Deus, repreenda Satanás e o mande embora da nossa casa de uma vez para sempre. Finca a tua bandeira na porta da nossa casa e consagra esse lar ao Senhor. Que Satanás não tenha mais poder em nossa vida, que Satanás não tenha mais força para nos conduzir escravizados, que sejamos escravos do Senhor, que sejamos teus servos de hoje em diante, pelo resto das nossas vidas. Que possamos dizer como Jó: ainda que ele me mate, nele confiarei. Louvado e engrandecido seja o nome poderoso do Senhor. Eu creio, queridos, que Deus tomou uma providência e o Espírito Santo pegou a sua bandeira e cravou no jardim da minha casa. E para todas as pessoas eu digo hoje: a minha casa é do Senhor, minha vida é dele. Eu não tenho mais nenhum sonho. Eu não tenho mais nenhum sonho terreno. Antes eu pensava em crescimento financeiro. Antes eu pensava em tanta coisa nesse mundo, meus irmãos. Por que Deus permitiu que meu filho dormisse? Simplesmente para aguçar, me deixar mais desejoso pelo céu. Eu já sonhava tanto em dar esse abraço em Jesus, e agora juntar-me com meu filho, juntar-me com Jesus, com a minha esposa, com a minha mãe que dormiu no Senhor, ver a minha mãe e o meu pai sem nenhum traço de enfermidade, com o rosto iluminado, cheio de saúde e vigor, transformados. Meus queridos, há uma providência para que isso aconteça. O Espírito Santo está agindo agora para que a gente tenha esse encontro magistral, esse encontro que vai dividir as eras eternas do universo. Esse encontro que vai dividir o tempo antes do pecado e depois do pecado. Meus queridos, nós precisamos colocar a nossa esperança nesse futuro que está por vir. Se você pecou muito, querido, descansa no Senhor, se arrepende. Se você sente o maior pecador da igreja, descansa no Senhor, porque aquele que mais pecou foi mais amado. E eu encerro só citando alguns textos para vocês, não vou ler porque o tempo já está correndo. A exigência é muito grande, mas a providência é maior. Querem ver? Judas só tem um capítulo. O verso é o 24. Lá,
o Senhor escreveu assim, através do seu profeta: aquele que é poderoso para nos guardar dos tropeços e nos apresentar diante dele com alegria. Com alegria. Nos apresentar diante dele sem mácula e com alegria. Como é que nós podemos obedecer a Deus sem ficar resmungando, sem ficar dizendo, murmurando, e sem ficar dizendo assim: ah, como é difícil obedecer a Deus, ah, como é difícil ser adventista do sétimo dia, as coisas são tão complicadas, ah, como é difícil, como é difícil. Lembrem-se que o Senhor disse: eu quero misericórdia, não sacrifício. E para que a gente haja com misericórdia e amor, e não sacrifício, é necessário que o Espírito Santo esteja agindo em nós. É necessário que essa transformação seja providência dele. Então, o livro de Judas aí, no capítulo 24, está dizendo justamente isso. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Olha a providência. Ele providenciou poder para não cairmos em pecado. Então, ele nos santifica. Quando Jesus ensinou a gente a orar, através lá do encontro com os apóstolos, que foi que ele ensinou o Pai Nosso aos apóstolos. Mas lá no meio do Pai Nosso, ele disse como? Não nos deixe cair em tentação. Então, mais uma vez, Deus diz assim: orem e responsabilizem o Pai quando orarem. Digam para ele assim: não nos deixe cair em tentação. Ora, mais uma vez, Jesus está batendo no peito, o Pai está batendo no peito, o Espírito Santo batendo no peito e dizendo: manda para mim essa bola, que eu faço o gol. Manda para mim esse desafio, que eu providencio tudo. Eu vou operar para que você me obedeça. Então, quando orares, orareis assim: não me deixe cair em tentação. Deus responsabilizando-se não somente por nossa justificação, mas pela nossa santificação e, posteriormente, pela nossa glorificação. Mas tem mais, irmãos. Deus também disse através de Ezequiel: eu vou tirar do coração de vocês o coração de pedra e vou dar para vocês um coração de carne capaz de obedecer. Ele assume novamente a responsabilidade por nos conduzir em obediência. Querem mais? Paulo disse assim: eu estou certo, convicto de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o último dia. Quem é que completa essa obra de aperfeiçoamento? Quem é que completa essa obra de obediência? É Deus, irmãos. Mais uma vez ele se responsabiliza. E mais um texto para a gente terminar. Porque é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Quer efetuar? Quer obedecer? Quer agir para a glória de Deus? Quer ser um exemplo? Quer realizar todas essas exigências do céu? Arrependimento genuíno, amor, abandono do orgulho, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, guardar os mandamentos. Meu Deus, quanta coisa! Descansa, meu irmão. Foi assim que Deus me encontrou no hospital. Quando eu acordei curado, do corpo e da alma, o Espírito Santo me falando: descansa, semeia. Descansa. Porque eu já providenciei tudo. Para que a gente saiba exatamente tudo que foi dito numa só frase. Relembremos a frase que o Senhor nos deu no meio dessa mensagem, no meio dessa pregação. As exigências são gigantescas, mas a providência é maior. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te conduza nesse processo maravilhoso da salvação que Ellen White deixou para a gente de forma tão linda, escrita nesse capítulo 3. Um abraço a todos.